Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e tem mais estudo da Bíblia hoje, dúvida na tela. Eu amo estudar o Salmo 91, pois tem uma mensagem que realmente mexe com o meu coração. Mas gostaria da sua ajuda para entender com profundidade o que quer dizer o versículo 1, quando ele diz: habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Quais as lições que esse trecho nos ensina? Muito obrigado, querida irmã. Esse salmo é lindo, maravilhoso, mas muita gente não consegue entender a profundidade dos elementos que são citados ali. Eu vou te ajudar nisso então, vamos até minha lousa de explicações entender mais detalhes sobre isso. E claro, se você gostar, você deixa o like e abençoa o nosso trabalho. Vamos lá então. Então vamos lá, irmãos, texto na tela, Salmos 91, versos 1 e 2, diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, que quer dizer ali fortaleza, Deus meu, em quem confio. Bom, quando nós lemos o livro de Salmos, temos que saber que ele é escrito em estilo de poesia hebraica, o que nos indica que são textos muito, mas muito carregados de figuras de linguagem e muitos elementos culturais também profundos, que tocavam o coração daqueles que foram os primeiros leitores, aqueles que tiveram o primeiro contato com esses escritos. Para nós que não somos judeus e nem vivemos naquela época, compreendermos melhor a profundidade desses escritos, nós precisamos sim nos dedicar um pouquinho, pelo menos, a mergulhar com certa profundidade neles. Por isso, não tenha pressa quando você ler um salmo, quando você estudar textos tão ricos como o de Salmos, ok? Porque é necessário, é importante gastar tempo, a fim da gente conseguir capturar os profundos ensinos que impactaram muito aquela geração e que tem poder também de nos impactar. Por quê? Porque é palavra de Deus. Então fique até o final, que hoje a gente vai fazer isso neste primeiro versículo do Salmo 91 e você vai se surpreender com tanto conhecimento profundo e que impacta o coração, ok? Bom, vamos começar aqui então com a principal técnica que nós temos de interpretação e estudo de textos bíblicos, que é fazer perguntas para o texto e aí ir extraindo dele informações. Primeira pergunta: sobre quem o Salmo 91 está falando? Eu já vou explicar isso para você. Embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte aqui da nossa comunidade. Vamos estudar a Bíblia junto. Tem vídeo novo aqui no canal segunda, quarta e sexta. Agora, se você quer que eu te mando também lá no seu Zap para ficar mais fácil ainda, tem estudo no Zap todos os dias gratuitamente no nosso grupo oficial. Quer participar? Aqui no primeiro comentário fixado tem um link. É só clicar lá e entrar no nosso estudo gratuitamente. Um estudo todos os dias do ano, ok? Vamos lá, vamos então olhar aqui para o primeiro versículo do texto. Eu quero que você agora foque a sua atenção no início. O que habita? A gente quer responder a seguinte pergunta: sobre quem o Salmo está falando? Está falando sobre esta pessoa aqui, olha. O que habita? Chama a atenção que logo no início o salmista está falando de alguém, de uma pessoa. E essa pessoa, ela está fazendo alguma coisa, uma ação, que é habitar, mas não somente isso. Essa pessoa é mencionada inicialmente realizando duas ações principais aqui no começo desse texto. Ela é a pessoa que habita e ela também é a pessoa que descansa. E isso é muito importante para a compreensão do nosso texto. Ações importantes que essa pessoa faz com relação a Deus. Habitar e descansar são duas coisas que são muito conhecidas de todos nós naquela época e também na nossa época. Todos nós moramos em algum lugar. Você mora em algum lugar. Você certamente chama, seja uma casa pequena ou uma casa bem grande, de seu lar, o lugar que você habita. Nós temos o nosso cantinho, um lugar onde nós nos sentimos seguros. Nesse lugar passamos algum tempo sempre, todos os dias, descansando, nos recompondo das nossas lutas da vida. Vá guardando essas imagens porque elas vão ser importantes na interpretação. O Salmo, então, ele está falando de uma pessoa que sabe o lugar certo para descansar,
para habitar, e isso é muito importante. Se você escolhe muito mal o seu lugarzinho, o seu cantinho, se ele está sujo, desarrumado, se ele fica num local barulhento, certamente você não consegue ter paz e relaxar, não é mesmo? Então, escolher bem o local de descanso e de habitar é sempre a melhor forma de você conseguir, então, aproveitar essa bênção, que é morar em um lugar bom e também descansar. Mas que lugar é esse segundo o Salmo? Mais uma pergunta aqui para a gente responder. O Salmo vai falar para a gente então de um lugar para habitar e para descansar. Preste bem atenção. Gostaria de lembrar os irmãos a respeito do nosso método de estudo da Bíblia que já ajudou mais de 25 mil pessoas a sair do zero entendimento da Bíblia ou pouquíssimo entendimento para a profundidade. Quer mais informações? Primeiro comentário fixado está ali o link número 2 e número 3 para você ter acesso, ok? Olha só, o Salmo 91 explica que essa pessoa, ela habita num lugar chamado de esconderijo do Altíssimo. Esconderijo aqui tem a ideia pra gente, ou traz, melhor dizendo, uma ideia de um local secreto. Pois se é um esconderijo, é porque ele é um local muito reservado. Além de ser um local secreto, protegido, o que já tem em si uma ideia de muita segurança, de proteção de inimigos, também este local é associado no texto ao Altíssimo. Sendo assim, essa primeira figura aponta para a gente para uma pessoa que tem em Deus a sua proteção. Por quê? Porque ela escolheu o lugar certo para estar, para descansar, para habitar. Ela vai em direção do Senhor sempre. Frequentemente ela vive em sua presença poderosa. Ela não é um tipo de visitante da presença de Deus. Ela não é alguém que aparece de vez em quando como se fosse aquele parente que mora longe. Não, ela é alguém que está morando, que faz da presença de Deus a sua habitação. Ela consegue encontrar ali a proteção contra os inimigos e diante das duras lutas da sua vida. Essa pessoa, ela goza da proteção do Senhor. Por quê? Porque aqui o Salmo está falando de intimidade. Ela é recebida no esconderijo porque Deus a conhece e a chama pelo seu nome. Existe muita intimidade aqui. Na sequência, o salmista vai falar o quê? De descanso. Por quê? Porque é uma consequência natural quando você está em um bom lugar, quando você escolheu bem onde você está e a presença que está perto de você. Isso gera descanso. A ideia da palavra descansar aqui é repousar, dar uma parada, um pause, hospedar-se. Olha só, é quando se cessam as atividades para a recuperação. Então veja que ele está utilizando figuras aqui muito conhecidas de todos os trabalhadores. A gente trabalha, a gente descansa, a gente guerreia, a gente descansa. Mas onde descansar? Ele mostra aqui uma habitação segura, uma presença que nos garante a segurança, a presença de Deus. Mas olha que interessante agora essa última figura que ele vai apresentar. A sombra do Altíssimo. Você já parou para pensar o que é a sombra do Altíssimo? Sombra aqui nos lembra, sabe aqueles lugares onde a gente se protege dos raios solares para recobrar as nossas forças? A sombra de uma árvore, de uma marquise, de um prédio. A gente está acostumado a procurar uma sombra para fugir um pouquinho daquele sol forte. Quem projeta essa sombra, porém, no texto é o onipotente. O que significa onipotente no contexto bíblico? Deus, aquele que pode todas as coisas. Aqui nós temos então uma ideia de alguém que está perto de Deus, porque você só consegue aproveitar a sombra de alguma coisa quando você está perto dessa coisa e ela projeta uma sombra sobre você. A proximidade com Deus, então, ela gera essa confiança em seu poder. Eu estou perto dele, eu estou no lugar certo, eu estou na presença do Senhor, eu posso descansar. O salmista fica tão próximo do Senhor que ele goza de sua sombra protetora. O Deus que pode todas as coisas, ele tem uma sombra aqui simbolicamente no texto, onde nós podemos nos refugiar, e é um local tão bom que nos permite relaxar ao ponto de descansar. A gente descansa, a gente confia, a gente fica em
paz. Existem locais que nos causam muita tensão. Por exemplo, um ambiente de batalhas, de guerras, onde a gente trava muitas lutas, tudo isso gera tensão. Mas quando nós estamos na sombra ou à sombra do Senhor, a gente descansa de verdade. Mais uma vez, nós temos aqui uma questão que o salmista está colocando muito, que é a questão da intimidade. Ela está muito foco aqui. E só tem intimidade quem tem proximidade, quem está perto, quem gasta tempo com o Senhor. Não é qualquer um que pode de fato descansar na presença de Deus, apenas aquele que tem uma intimidade verdadeira com o Senhor. O início desse salmo, portanto, ele fala de uma proximidade verdadeira e real com o Criador, que gera pra gente a ideia, ou que traz pra gente, melhor dizendo, a ideia de um ambiente acolhedor, que é o ambiente da presença do Senhor, um ambiente de descanso, de paz, um ambiente íntimo, onde a gente é protegido por Ele. Somente poderá gozar das mais grandiosas bênçãos do Senhor aquele que está próximo do Pai, muito perto dele. Preste atenção, eu estou repetindo muito aqui de propósito para a gente entender. Está falando de alguém, então, que tem uma intimidade. Agora, presbítero, não está falando de quem? Não está falando daqueles que enxergam Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que só querem bênção, 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 mas não estão ali interessadas no Deus da bênção, não querem relacionamento. Se Deus diz um não para essa pessoa, ela já fica logo bicuda e fica entrando na lamentação e na murmuração, entra em pensamentos e atos pecaminosos. Por quê? Porque ela quer só bênção, ela não quer o Deus da bênção, ela não quer viver o plano dele, ela não quer a presença dele, ela quer como que chegar perto de Deus, pegar um cheque com ele e tchauzinho, já consegui o que eu queria. Então esse texto fala de alguém que ama de verdade e não esse outro tipo de pessoa, alguém que ama de coração, alguém então que por causa de tudo isso habita perto dele. E evidentemente, quando Deus vê um coração como esse e o ama de verdade, essa pessoa ela é aceita pelo Senhor. Evidentemente, por causa dos méritos de Cristo, mas por causa também da nossa resposta à fé, e a gente trabalha na nossa santificação e no nosso amor, porque Deus vê que a gente ama de coração. Alguém que pode descansar à sombra dele, porque não é inimigo, é filho, não é inimigo, não é aproveitador, não é alguém que só quer sugar Deus, é filho que ama de verdade. Então observe que o salmo está falando de todas essas coisas maravilhosas. Reflita nesse salmo, assista o vídeo novamente se precisar e que você possa gozar, aproveitar, viver na sombra do Senhor, na presença dele, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida, ok? Quer ser membro aqui do canal? Embaixo do vídeo, botãozinho Seja Membro. Agora tem um outro texto na Bíblia que fala de sombra. Salmo 23 fala do Vale da Sombra da Morte. Você sabe o que isso significa? Eu tenho certeza. Assista esse vídeo, isso vai mudar a sua visão sobre esse salmo, colocando ele aqui para você. Até o próximo. Fica com Jesus.